audiência pública. Hoje é dia 29 de nove de 2020. Essa audiência pública é referente à apresentação das metas do segundo quadrimestre de 2020. Eu quero cumprimentar aqui o público que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, o vereador D'Alonso, que está aqui presente, e os outros, se tiver mais algum vereador, eu não estou vendo aqui, estou vendo o vereador D'Alonso, então, cumprimento os vereadores, os representantes do Poder Executivo. Nós temos aqui presentes na nossa sessão a Kete, que é controladora da Fazenda. Nós temos o Pablo Moraes, que é controlador geral do município de Joinville, e o Christian Schermack, gerente da contadoria, ok? A Kete aqui é Kete Elizabeth Beckendorf, ok? Então, a Kete já está aqui pertinho. Se vocês, os demais membros representando o executivo, quiser fazer parte aqui na mesa, por favor, fiquem à vontade. A gente está mantendo os distanciamentos aqui, então eu não estou usando máscara porque nós estamos mantendo todos os protocolos e distanciamentos. Eu também quero cumprimentar os servidores dessa Casa de Leis e declaro aberta a audiência pública, na qual o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, em cumprimento à Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme também o edital 07/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de Joinville, nas páginas 55 e 56, no dia 11 de setembro de 2020. Eu já, de imediato, passo a palavra ao representante do Poder Executivo para fazer a apresentação. E, em seguida, eu abro a palavra para os vereadores e para o público que nos assiste, ok? Então, passo a palavra a Kete Elizabeth, que é a contadora da Fazenda, para fazer a sua apresentação. Com você agora, Kete. Obrigada, vereador. Deixa eu tirar a máscara. Bom, só vou fazer o compartilhamento. Em nome do vereador, gostaria de cumprimentar a todos os presentes e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Okay. Então, nós temos hoje a missão de realizar a apresentação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2020. A audiência, ela está amparada na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, que define os meses de maio, setembro e fevereiro como os momentos onde o Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas nas casas legislativas, bem como também o seu artigo 48, que define os instrumentos para tal transparência. No caso da nossa apresentação, são embasados no relatório resumido da execução orçamentária e no relatório de gestão fiscal, ambos definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e publicados no Diário Oficial. Realizamos também a nossa apresentação conforme o artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração pública, da legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, especialmente quanto à publicidade e à legalidade, objetivando demonstrar os quantitativos arrecadados e suas destinações resultantes da execução orçamentária, bem como o cumprimento dos limites constitucionais e resultados parciais atingidos. Parciais porque alguns deles são de exigência apenas ao final do exercício. Nós ainda estamos na segunda parcial, que é o segundo quadrimestre. Iniciamos, de maneira recorrente
a respeito da receita pública, tratada aqui como todo ingresso aos cofres públicos e que visam de direito em virtude de leis e contratos e que são classificados por receitas correntes e de capital, conforme os dados que nós apresentaremos na sequência. Trata-se como receita de capital uma referência à categoria econômica dos rendimentos que são arrecadados, dos quais as correntes tratam-se recursos financeiros que ingressam aos cofres públicos de maneira não esporádica e que visam a financiar as despesas de custeio da máquina pública, dívidas, e também financiar despesas de capital conforme destinação em lei orçamentária. No último período, esses dados são amparados no balanço orçamentário, que é o anexo 1 do réu. Ele é um relatório bimestral, por isso que trago aqui as informações parciais, mas vou tratar diretamente do valor acumulado. Ele já considera todos os outros bimestres também. Temos um total de receitas correntes, então, arrecadadas de 1.787 milhões, das quais destacam-se, primeiramente, as transferências correntes, em 867 milhões, seguidos pelas tributárias, 453 milhões. E temos também as receitas de capital, que geralmente são recursos que vêm da conversão de bens em espécies, seja alienação de bens, ou por contratos de operação de crédito, transferências, que é o que nós podemos verificar no quadro abaixo, tratando que o total de receitas de capital até o momento foi de 143 milhões, dos quais destacam-se aqui 121 milhões que são operações de crédito. É importante frisar que as receitas de capital, elas destinam-se exclusivamente a despesas de capital. Então, elas não podem custear despesas corriqueiras. Então, como folha de pagamento, manutenção da máquina pública como um todo. Visualmente, nós podemos enxergar aqui essas receitas, né, pegando todas elas. Tivemos um total de receitas, considerando receitas correntes e de capital, num total de 1.931 milhões. Temos como mais representativo, sendo quase 45%, as transferências correntes em amarelo, seguido pelas receitas tributárias, que totalizam 23%, quase 24%, e depois as demais receitas que são receitas de contribuições, agropecuárias, serviços, multas e juros, totalizam 17%, que é o azul, patrimoniais, praticamente 5% em vermelho, e contribuições, 9%. Então, temos aqui que o mais expressivo é sempre transferências correntes, que compreendem, basicamente, IPVA, ICMS e outros, o Fundo de Participação dos Municípios, que são valores arrecadados por outros entes, no caso da União e dos Estados, e que são transferidos em partes ao município. Ainda baseado no item de receitas, tratamos agora da receita corrente líquida, que é demonstrada pelo anexo 3 do réu, também é um relatório bimestral. Entretanto, ele traz a informação acumulada dos últimos 12 meses. Então, como nós estamos tratando aqui do segundo quadrimestre, ainda existem 4 meses que são de 2019. Então, ainda não enxergamos a avaliação do exercício. Neste acumulado, nós podemos observar um montante de 4.485 milhões, dos quais são deduzidos, por força legal, contribuições e compensações previdenciárias e contribuições para a formação do Fundeb, que é um fundo
multigovernamental, então também são deduzidos. E isso totalizou 218 milhões. No último ano, houve algumas alterações, das quais existe a responsabilidade também de deduzirmos as emendas individuais e as emendas de bancada, né, para então identificar o cálculo para limite de endividamento ou de pessoal. Então, a receita corrente líquida, sem as deduções, alcançou o montante de 2.267 milhões. Entretanto, nós temos aqui emendas individuais, que totalizaram 32 milhões. Então, para cálculo do limite de endividamento e de pessoal, a receita corrente líquida a ser considerada é de 2.235 milhões. Verificaremos essa receita corrente líquida em algumas informações a seguir. Uma das partes do orçamento é tratar a arrecadação, os recursos que darão condições à realização das ações do ente público. E a outra parte são as despesas, ou seja, de que maneira nós, enquanto administração pública, destinaremos esses recursos de modo a atender às necessidades da população, né? Que é o que nós chamamos de dotações orçamentárias, baseado na LOA corrente. E também são classificadas como despesas correntes e despesas de capital. Em relação às despesas correntes, a separação desse grupo se dá em despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem, ou seja, não geram de fato patrimônio, mas auxiliam para que esse patrimônio seja preservado e mantido, além do que os serviços inerentes à administração pública sejam realizados. Dentre eles, ele é baseado no mesmo relatório das receitas, o balanço orçamentário, o anexo 1. No acumulado, então, nós tivemos 1.365 milhões, dos quais nós segmentamos 870 milhões em despesas de pessoal e encargos, 14 milhões de juros e encargos de dívida e 480 milhões em outras despesas correntes, que tratam-se de despesas relacionadas diretamente à manutenção dos serviços públicos. Na outra ponta, nós temos as despesas de capital, essas sim destinadas à formação e aquisição de bens, e aonde são consignados dentro do orçamento obras de qualquer natureza, aquisição de equipamentos, maquinários e itens que, de fato, a título contábil, que possam ser verificados como algo permanente. Desses, no acumulado, nós tivemos 80 milhões, dos quais 48 milhões são de investimentos, aonde estão relacionadas obras e aquisições de maneira geral, 7 milhões em inversões financeiras, que boa parte são destinadas à aquisição de terrenos e imóveis, principalmente para desapropriação, para destinação em alguma obra, e 24 milhões de amortização de dívida, ou seja, pagamento do valor principal das dívidas. Analisando a composição, nós tivemos um total de despesas de 1.445 milhões, das quais nós podemos observar que 60% são destinadas ao pagamento de pessoal, efetivamente salários e contribuição previdenciária. Os outros 33% destinados à parte de manutenção da estrutura, como aquisição de medicamentos, serviços de todas as naturezas, e itens que fazem a prestação dos serviços públicos ocorrer. 3% são despesas com dívidas e 4% investimentos e inversões. Observando este mesmo valor de despesas, baseado no anexo 2 do REL, nós temos as despesas apresentadas por funções de governo,
que permitem a gente identificar a separação por áreas de atuação. Observamos aqui pelos montantes que a saúde domina esse total de 1.445 bilhão. A saúde representa aí 530 milhões, seguido pela educação com 281 milhões. No gráfico, em sequência, é possível verificar a representatividade de cada um desses itens, dos quais nós percebemos que só a saúde representa praticamente 37% do total, seguido por 19,47% da educação. Os demais que se destacam, a parte de saneamento, gestão ambiental e urbanismo, 10,23%, e previdência social, 10,73%. Passamos agora a trabalhar a questão da dívida pública. O primeiro item a ser observado é a dívida consolidada líquida, apresentada pelo anexo 2 do RGF. Então, nós temos aí uma dívida consolidada até o segundo quadrimestre acumulativo de 498 milhões. Entretanto, tivemos 558 de deduções, o que gerou uma dívida consolidada negativa. Esse número confrontado com a receita corrente líquida geraria, na prática, um não comprometimento com recursos para a dívida pública. Das operações de crédito, segmentamos aqui em contratuais internas e externas. As internas são relacionadas a órgãos nacionais, que totalizou 38 milhões, e as externas são órgãos internacionais, que geraram outros 83 milhões, totalizando aí uma operação de crédito de 121 milhões de recursos recebidos para utilização em despesas de capital. No seu confronto com receitas corrente líquida, de 2.235 bilhões, observa-se que o comprometimento de operações de crédito hoje gira em torno de 5,45%, de um limite de alerta de 14,4% e um limite geral de 16%. Os limites de ordem legal, tratamos os dados de manutenção e desenvolvimento do ensino, que é demonstrado pelo anexo 8, trazemos as informações aqui de maneira resumida. O total de transferências multigovernamentais, ou seja, Fundeb, que financia parte das atividades do ensino, foi de 210 milhões. Desses, o município contribuiu, ou seja, auxiliou na composição desse fundo com outros 84 milhões, que vem de recursos transferidos, como ICMS, PVA e FPM, já são retidos em fonte. Então, esse valor ele nem chega ao município. Gera uma contribuição líquida, que é tratada como um ganho de 125 milhões. O índice de educação ele é baseado na receita bruta de impostos, ou seja, os impostos arrecadados pelo município, bem como as suas transferências correntes também. E isso totalizou, nesses primeiros 8 meses analisados, 873.670 milhões. Das despesas típicas de ensino, nós tivemos um total aí de 243.640 milhões, entre despesas custeadas com recursos próprios e também Fundeb. Entretanto, parte desse Fundeb é deduzido, e o valor que é deduzido é justamente o valor com o qual é considerado transferência líquida, o ganho, de 125.757 milhões, o que gera, para efeitos de índice, 117.882 milhões, gerando um índice de aplicação de 13,49%, de um total de 25% a ser alcançado
até dezembro. Demonstramos aqui de que maneira está a distribuição desse total de valor. Então, observamos que em azul nós temos as despesas com o ensino fundamental, em laranja as despesas com o ensino infantil. Então, observa-se que a folha basicamente domina as despesas, já que, por se tratar de um serviços são feitos por pessoas, é natural que seja bastante expressivo. No fundamental, representa 72,12% e no infantil, 75,8%. O segundo ponto é a parte de manutenção, ou seja, a merenda, os materiais que são utilizados e também a parte de limpeza e estrutura para que as escolas sejam adequadas a receber os alunos. No fundamental, é um pouquinho maior do que o infantil, 26,8%, e o infantil 22,52%. Ficando aí para a parte de obras e reformas, 1,8% no fundamental e 1,68% no infantil. Na parte de saúde, que é demonstrada pelo anexo 12, nós observamos também aqui as receitas resultantes de impostos, num total de 870 milhões. As despesas típicas em ações de saúde, ou seja, de todas as fontes, totalizaram 526 milhões. Dessas, nós deduzimos as despesas que são custeadas com fontes transferidas, por exemplo, fontes do SUS, de 207 milhões 878, e acrescentamos as despesas executadas através de consórcios públicos, de 2 milhões 655. Para efeito do índice, é considerado, então, o valor de 321 milhões 366, que gera um limite apurado de 36,9%, de um mínimo de 15%. Trazemos também as despesas com o pessoal, baseada no anexo 1, no RGF. A base aqui para apuração do índice é a receita corrente líquida ajustada, como visto algumas telas atrás, de 2 bilhões 235 milhões. A composição em pessoal ativo, ou seja, servidores que estão em atividade, compreendem os últimos 12 meses, 1 bilhão 146 milhões. O pessoal inativo, são os pagamentos de aposentadoria e pensões, totalizam 248 milhões. E outras despesas com pessoal, principalmente a questão de terceirização, 7 milhões 753. Desses são deduzidos 308 milhões, que são basicamente os recursos do pessoal inativo, uma vez que eles são custeados com recursos próprios do Instituto, então eles são deduzidos. E para efeito do cumprimento do índice, o total de despesas com pessoal é de 1 bilhão e 94 milhões, gerando aqui um comprometimento de 48,95%, de um limite de alerta de 48,6%, e um limite prudencial de 51,3%. Trazemos aqui de maneira mais visual a composição desse montante de folha, excluído aqui o legislativo, e também a parte previdenciária. Saúde compreende 48,9%, seguido diretamente pela educação, que compreende 30,3%. Os demais, as áreas de apoio à gestão, que são áreas que atendem internamente, serviços internos da gestão, como Secretaria de Planejamento, Administração, Fazenda, são 6%. Demais áreas finalísticas, como a parte de meio ambiente, agricultura, totalizam 5,8%. Destacamos aqui infraestrutura, 5,8%, e assistência social, 3,2%. Na parte de resultados, conforme o anexo 4 do réu, temos o resultado previdenciário,
né, que é gerenciado, emitido diretamente pelo Instituto de Previdência. Nós tivemos agora, no quarto bimestre, né, os primeiros 8 meses deste ano, uma receita previdenciária de 204.775.000 e uma despesa previdenciária, que compreende basicamente pagamento de benefícios, 155.110.000, gerando aí um resultado previdenciário de 49.664.000. É bem distinto do mesmo período do ano anterior. E o resultado orçamentário do município, que seria o confronto das nossas receitas arrecadadas, considerando todas as fontes, né, 1.931.000.000, contra as despesas que já foram liquidadas, né, até esse período nós ainda utilizamos as despesas liquidadas, que são aquelas que já foram efetivadas. Entretanto, parte desse recurso já está empenhado, ou seja, já está comprometido, mas as liquidadas são, até o momento, 1.445.000.000, gerando um resultado orçamentário de 485 milhões. Mostra a adequação diante do cenário em resguardar as receitas, né, porque ainda se avalia o comportamento. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para questionamentos. Verificando aqui se tem alguma pergunta de algum munícipe. Até esse momento não chegou nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Então eu passo a palavra aos vereadores. Nós temos aqui presente o vereador D'Alonso. Você quer fazer uso da palavra, vereador D'Alonso? O vereador D'Alonso está satisfeito. Pergunta aos técnicos da casa. Nereu, a Juliana, desculpa. Tranquilo? Tudo certo? Ok, então. Não sei se a Cat quer falar mais alguma coisa. Demais membros, tudo certo? Então, eu quero agradecer, né, a apresentação. Está tudo tranquilo, conforme a apresentação aqui da Cat. E vou me encaminhando já para o encerramento da nossa audiência pública. Quero agradecer aos que nos assistem pela internet, aos senhores vereadores, ao vereador D'Alonso, e também às autoridades presentes, né? O Christian, a Cat, ao Pablo, que vieram do Executivo a fazer a apresentação. E declaro encerrada, então, a presente audiência pública. Muito obrigado e até a próxima.